Olá, eu sou Simone Rossini, psicoterapeuta, e estamos na nova temporada do Mulheres Cast. Hoje é com muita honra que eu vou receber a doutora Jane Luise. Eu vou falar para vocês, olha o currículo dela, gente, eu estou muito chique hoje, hein? Ela é bacharel em Direito, psicanalista, ex-policial militar, já foi delegada, pastora auxiliar, pós-graduada em Direito da Família e especialização em políticas públicas e contra a violência doméstica. Hoje é um prazer ter você aqui. Eu agradeço muito a ter aceitado o convite. A alegria também é minha de divulgar o meu trabalho, né? Muito obrigada. Doutora Jane, eu queria te perguntar. Queria não, quero, né? Como que nasceu o Liberte-se do Opressor? Liberte-se é um chamado de Deus. É uma provocação, um confronto de Deus à minha pessoa, em primeiro lugar. Numa manhã de um evento de mulheres, ele me convocou, me confrontou a compartilhar meu conhecimento. Esse resumo que você fez no meu currículo é o resumo do resumo. Eu amo estudar, desde muito nova eu estudo. E ele me convocou me cobrando. Uhum. Compartilhe conhecimentos. Sim. O Espírito Santo foi muito claro, através de uma outra profeta, que me falou assim, o Senhor está te cobrando algo. E ele está dizendo que as filhas dele, suas irmãs, estão morrendo porque você não compartilha o conhecimento. Foi específico. E eu questionei, não gostei. Questionei bastante e o Espírito Santo foi claro. Liberte-se do opressor. Ele me deu esse nome. Sério? Que e eu bênção. questionei. Uhum. Por que liberte-se do opressor? Quem é o opressor? O que é a libertação? Quem precisa de libertação? E nesse questionamento, no momento ali de oração, eu chorei bastante e olhei para um espelho. E naquele instante eu entendi que o primeiro opressor de nossas vidas somos nós mesmos. Por que eu digo isso? Eu precisava me libertar de mim mesma. Uhum. Para poder acolher pessoas. Porque eu entendia que o meu conhecimento é meu. Sim. Que quem estimula ele, quem procura ele, quem detém ele, era eu. E ali naquele instante, naquele confronto que o Espírito Santo ele mostrou, não, eu permiti que você tenha. E eu preciso que você compartilhe ele. Então eu precisei me libertar dessa altivez, dessa arrogância, de entender que o conhecimento era meu. Entendi, foi dolorido. E desde então eu consigo compartilhar o conhecimento. Quando você compartilha o conhecimento, você acolhe pessoas, automaticamente você é liberta e leva a pessoa ao caminho da libertação. Sim. Foi assim que ele começou, eu me libertando de mim mesma. Uma página no Instagram, coisa simples, né? Fácil. Uhum. Tá bom, quer que eu compartilhe? Vou compartilhar o que eu sei. Criei a página, comecei a colocar os conteúdos de forma bem técnica, né? Sou advogada há mais de 20 anos, amo advogar. E pontuando sobre as principais características, os principais artigos e direitos da mulher. Lei Maria da Penha. E desde então fui fazendo. Porém, a formação na psicanálise, que tem mais ou menos 11 anos, me deu também uma escuta diferente, né? A psicanálise faz isso. Eu falei, bom, não é só o conhecimento técnico. Essa mulher, ela precisa de algo mais. Sim. Ela precisa, não é só isso, ela precisa de algo, o acolhimento é diferente. Porque ela precisa tratar o emocional, sim, né? Eu ouvia muito essa mulher dizer, ok, estou divorciada, ok, consegui uma medida protetiva, ok, ele não vai se aproximar de mim, mas eu sinto saudades. É. Mas eu quero ele de volta, ou recebendo ele de volta, ou arrumando outro pior. Então, aquele ciclo, eu fui vendo que era um ciclo que não acabava, que sempre se repetia. É. Eu falei, não é só o direito. Precisa de algo mais. O que faz ela ficar presa ali? A psicanálise me trouxe a dependência emocional. É. Ela é dependente emocional. Então, essa dependência emocional faz com que ela permaneça nesse ciclo. E ela precisa também da sua defesa, no sentido que ainda tem muitas pessoas que acham assim, tem mulher que gosta de apanhar. Uhum. E não é nada disso. Não é mesmo. Não é. Essa dependência emocional é como uma dependência química.
Teu corpo Sim. pede. É. Teu emocional pede. E é inexplicável. Ela não consegue explicar por quê. É. Então, ela vai, ela procura, ela atrai homens violentos, homens abusivos, É. narcisistas, porque tá ali, já está tão dentro dela que ela vive aquele ciclo sem ela perceber, inconscientemente. Mas como que você conseguiu, que eu já vi que você faz palestra em igrejas, como você conseguiu entrar nas igrejas para falar disso? Porque nas igrejas, né, gente, mulher não pode separar porque é pecado. É. E o pastor, quando a mulher fala assim, pastor, ele bateu na minha cara. Pastor, ele me empurrou. Pastor, ele cuspiu na comida que eu fiz. O pastor fala, vamos orar. Semana que vem eu falo com você. Como que eu cheguei às igrejas? Eu não cheguei às igrejas. É 2018, né, que eu falei, o Senhor me confrontou e eu iniciei. E eu fiz esse trabalho, Simone, o ano inteiro de 2018. E até viajei fora, América, Europa, falando da lei. Lindo, um trabalho maravilhoso. Só que no final de 2018, em uma reunião entre órgãos públicos, Defensoria, Ministério Público, um patrulheiro falou assim para mim, doutora, os dias de maiores índices de violência doméstica, são 5 tipos, são de quarta e domingo. E a gente estava estudando quarta e domingo. E a gente estava estudando naquela reunião por que quarta e domingo. Chegamos à conclusão que é dia de jogo. Mas o patrulheiro falou assim para mim, é dia de culto também. É dia que os irmãozinhos saem cheios do poder da igreja e soca a esposa em casa. Quando ele falou aquilo para mim, Simone, eu lembrei do dia que o Senhor mandou eu fazer isso. Porque eu estava fazendo diversos locais privados, fora do Brasil. Mas eu não estava fazendo dentro das igrejas. Certo. Foi como um puxão de orelha. E aquilo entrou no meu coração. Eu falei, meu Deus, eu ainda não estou fazendo o que ele mandou eu fazer. Sabe? Foi um clique. E simples de resolver. Né? Sou cristã, pastora auxiliar, vou pedir ao meu pastor. Sim. Ele já acompanha o meu trabalho. E passou alguns dias, eu conversei, sentei com o meu pastor e falei, o senhor está vendo meu trabalho? Sim, estou acompanhando, trabalho lindo, importante. Então, já que o senhor está vendo, eu preciso falar na nossa igreja. Primeiro, não. O primeiro, não. Eu estava há 5 anos naquela igreja. Não aqui, na nossa igreja, não. Não temos estatística. Eu falei, o senhor vai esperar acontecer? Eu já sabia que acontecia com algumas mulheres, porque eu já atendi algumas. Não quero que fale isso aqui. Aproveitando que você pediu, ficou desconfortável o pedido, porque eu vou ter que negar, já pode se retirar da minha heresia. Meu Deus! No mesmo momento, assim. Eu, como assim? É muita cara de pau, né? Eu falei, tá. E agora? Não, Jane, continua, Deus te abençoe, você tem que conhecer, esse trabalho é muito importante. Não dentro da igreja. Vai para lá, né? Não dentro da igreja. Da minha igreja, isso não acontece. Igreja muito grande, de renome, no mundo inteiro. Não vou nem perguntar o nome, tá, gente? Igreja familiar, um sobrenome muito grande, de BH. Já tirem suas conclusões. Aí eu falei, ok, primeiro não. Vou para a próxima. Não, também não. Isso já era dezembro de 2018. Falei, vou esperar, né? Passar o ano. Vamos ver o que vai dar. 2019. Deixei passar janeiro, as férias. Falei, deixa eu ir para a próxima. Pedi para várias lideranças. Simone, 2019 inteiro, eu não consegui falar. Em nenhuma igreja. Foi isso que eu imaginei. Nenhuma. Por isso que eu falei, eu vou perguntar para ela. Porque nenhuma. Eu, na primeira, eu tomei uma que eu vou falar com você. Eu passei dezembro em depressão. Que eu jamais imaginei que um pastor, reverendo, sabe, seria capaz de... Porque, assim, o meu problema, não sei se você sofreu isso, o meu problema não foi só falar assim, não, você não vai falar com ninguém, né? O problema foi... não vai fazer, mas para que ninguém ficasse do meu lado, ele criou uma difamação, uma calúnia de que eu estava querendo ele. Meu Deus. Então, eu estava saindo da igreja porque eu queria ele e não fui correspondida.
Mas eu saí da igreja porque foi a gota d'água quando ele falou que ele Não. bateria sim na mulher dele, dependendo do que ela Deus. falasse para ele, ela vai tomar um murro e vai cair dura no chão. E ele falou isso numa reunião onde tinham. Ai, gente, estou derrubando aqui. Onde tinham 20 pessoas, Meu Deus. né? Ele falou isso e falou assim para as pessoas: a Simone, ela deve ter algum trauma, alguma coisa, e ela fica sugestionando. Vocês não acham, gente? Aí todo Meu mundo, Deus. eu acho, para agradar ele, porque Sim. ele é idolatrado, né? Sim. E assim, eu fiquei em choque. Eu Mas fiquei em é. choque. Foi o que começou a acontecer comigo. 2019. Eu mendiguei a oportunidade. Eu pedia para uma liderança que me conectava com outra. Conheço muitas pessoas ali na região, e dos 4 municípios que eu atuo bastante. E 2019 inteirinho. Não consegui. E aí eu ouvia, não só sobre o tema que eu queria levar, que eu gosto, que eu trabalho, que eu valido, mas sobre a minha pessoa. Para negar a minha fala, ligavam o título à minha pessoa. Eu ouvia assim: você com esse cabelinho curto, falar isso? Gente. Você tão empoderada como você é? E eu nem gosto dessa palavra, né? Já falei sobre isso. Não gosto do empoderamento feminino. Mas você não... Eu ouvi assim: você não tem características de uma mulher virtuosa. Você é muito independente. Então, isso vai assustar os homens da igreja e vai trazer um poder muito grande às mulheres. Você está trazendo política para dentro da igreja. Você está trazendo o divórcio. Você vai disseminar o divórcio dentro da igreja. Você vai causar uma revolução. Quer dizer, nunca a preocupação é com a mulher e com o que ela está passando. Não. E o pior, né? A justificativa do não era sobre a minha pessoa. Para mim não te dar esta oportunidade, eu justifico em você. Na sua forma, né? Vê o seu casamento, né? É nítido que você fala mais do que ele. Meu marido é muito passivo, uma bênção de Deus. Muito passivo. O meu não é passivo, não. Muito tranquilo. Passivo de ser calmo, sabe? O controle, o equilíbrio. Eu sou colérica. A gente tem um relacionamento saudável, né? Sim. Graças a Deus. Agora, então, se o marido fala pouco ou muito, isso não tem nada a ver. O importante é você ter um relacionamento saudável, até para você dar o exemplo, né? Mas até isso questionavam. E questionavam a ele. Ela fala muito, você tem que pôr ela no lugar dela. Né? É você que deve apanhar na relação. Questionavam a masculinidade dele e o nosso relacionamento para negar. Eu sou a traumatizada que trai o marido porque está afim do pastor. Ai, meu Deus. Brincadeira. Precisa justificar, infelizmente, para eles não falarem do assunto ou até não se exporem, né? Eu prefiro falar da outra. Eu ouvi de uma mulher, Simone, uma liderança grande. Eu prefiro uma mulher que apanhe, que eu possa discipular, do que uma mulher divorciada. Ai, gente, o sangue está subindo. Eu ouvi e eu me assustei. Porque eu percebi que o que eu estava trabalhando é muito grande, é muito sério. Eu não tinha noção. Para mim, era porque eu não vivia aquilo. Então, eu acolho pessoas, dou o direito a elas, e estou vendo que não é só isso, estou indo para a área emocional, vou tirar, vou falar às minhas irmãs, eu entendi até que era uma coisa óbvia. Filha de Deus não se bate em filha de Deus. Antes de ser sua esposa, ela é filha de Deus. Não tem como você bater, xingar uma filha de Deus. Mas e pensar que esse pastor, ele tá pondo a mão na cabeça das ovelhas, orando na cabeça das ovelhas, e quando chega em casa, ele mete a bofetada na mulher dele. Então, assim, as pessoas precisam acordar. A mulher dele é uma filha de Deus. Além de Deus ser pai dele, também é sogro dele. E aí? É muito sério, né? Se Deus te deu a filha dele, permitiu a filha dele, você vai... Você entende a seriedade? Sim, claro. A grandiosidade disso, você ter o cuidado de estar sob sua responsabilidade, em submissão, às vezes, daquela mulher, aquela pessoa, aquele indivíduo, aquela criatura linda, é filha de Deus. Como que você vai xingar, bater, roubar, estuprar? Então, quando eu ouvi isso, eu dei outro clique, eu falei assim, meu Deus, existem as mulheres divorciadas.
Porque se eu oriento essas mulheres, elas conseguem se libertar. O que elas se tornam? Divorciadas. Uhum. Então, o resultado do meu trabalho é o divórcio. E aí eu me questionei. É isso? E o Espírito Santo foi mais uma vez claro comigo. Não se preocupe com isso. Isso é a minha função. Mostra o caminho da liberdade. É. Porque o divórcio, muitas vezes, salva vidas. É. Opa. E é uma oportunidade para Deus começar a restaurar e agir na vida das pessoas, tanto dele quanto dela, quanto do casamento. Você não acha que já passou da hora de ser responsabilizado o pastor que a mulher... Eu vou te dar um exemplo para ver se você é advogado, para ver se você concorda. Na igreja que eu estava, ele foi dar uma palestra, o pastor lá, foi dar uma palestra para casais, né? É uma coisa meio, né? E aí ele foi nesse lugar que teve encontro de casais, tal, ele deu uma palestra. Quando ele terminou a palestra, uma moça veio falar com ele, uma mulher lindíssima aqui de São Paulo, tal. Ela falou: pastor, o senhor poderia me atender? Porque eu estou passando problema no casamento e já assim, emocionada, tremendo, né? Nisso, o marido estava lá. E ele veio, né? Quando ele viu que ela estava conversando alguma coisa com o pastor, ele já veio e falou: o que foi e tal. Aí o pastor falou assim: não, ela falou que vocês querem uma terapia, uma conversa, tal, né? Eu vou passar meu contato para ela para vocês marcarem. Ele falou: não, passa para mim, o marido. Aí ele pegou o contato do pastor e combinaram de fazer uma terapia. Só que antes de marcar a terapia, ele ligou para o pastor. Falou: ó, é o seguinte, ela foi reclamar de mim para você, né? Eu vou matar ela. Meu Deus. Aí o pastor falou assim: não faz isso, não sei o quê. Vem aqui conversar comigo, vocês dois. Foram lá, né? Nessa época, eu era responsável de atender violência doméstica, mas ele não me falou nada. Eu não estava nesse encontro, né? Uhum. Aí o casal foi lá. Ele depois me contou que, antes da gente ter o problema, ele me falou: lá eu vi que ela tinha muito medo de falar. Só ele falava. Eu tive até que uma hora falar: deixa ela responder, sim, tal. E ele não fez nada, eles foram embora. Ele não fez nada. Ele não me falou para ligar para ela, para atender. Bom, ela morreu o ano passado. Ele foi lá no apartamento, porque ela chegou, o que ela fez? Ela procurou na igreja. Ninguém ajudou. Ela foi, fez uma medida protetiva, né? E ele era policial. E ela fez a medida protetiva, ele foi no prédio, conseguiu entrar, e ele fez o que ele tinha falado para o pastor. Ele falou: eu vou matar ela, e depois eu me mato. E foi o que ele fez. Ele matou ela na frente do filho, e depois ele se matou. Foi aqui no Itaim, saiu em todos os jornais. Então, assim, já não está na hora de responsabilizar aquela cantora gospel que o pastor queimou ela viva? Então, uma missionária falou para ela: não, filha, Deus não vai permitir. Pois é. O que acontece, mano, que eu entendi de todo esse trabalho, o contexto religioso... Fiquei até vermelha de raiva. A igreja, o que ela espiritualizou assuntos de pautas sociais e até humanas. Porque antes de ser social até, isso é sobre vidas. O que é a igreja, o contexto religioso? Quando eu falo contexto religioso, são todas as religiões. Não é só o cristão, não, que é o nosso. Ah, sim, claro. Todas as religiões têm narcisista. Sim, todas. Sociopata. Sim. Espiritualizou isso. Endemonizou. E não deu o devido valor para aquilo ali. Porque, independente da nossa fé, nós somos seres humanos. Não é porque temos uma fé, por exemplo, a nossa, que a gente entende que é a verdade, somos melhores do que alguém. Não. Nós temos o melhor, nós entendemos dessa forma. Nós temos a verdade. Isso não nos torna melhor do que ninguém na sociedade. Porque nós vivemos, pagamos impostos, trabalhamos, não é? E se vivemos em sociedade e somos seres humanos normais, nós estamos propensos a fazer e a sofrer consequências sociais e humanas. Porque somos diferentes. Então, o contexto, ele espiritualizou e não tratou o emocional. Somos seres tricotomia,
Corpo, alma e espírito. O que você fez com a alma? Décadas e décadas e décadas. A igreja não tratou a alma. Espiritualizou, endemonizou. Está triste, não é de Deus. Está com depressão, é demônio ou é falta de Deus. Tudo é o diabo. A gente não tratou. Tem o espiritismo, que é karma. Isso. É karma. Vocês vieram nessa vida para resolver o que vocês não resolveram na vida passada. Então, o contexto religioso engloba todo mundo, que ficou espiritualizando o que não deveria. E aí, quando você é chamado a uma responsabilidade social, como ser humano, cidadão, o próximo, você nem sabe como agir. Ou finge que não está vendo, ou se omite. Omissão. Alguns pastores, alguns líderes lá da minha região, o que eu comecei a fazer? Quando eu atuei como delegada, nesses 4 municípios ali da minha região, eu questiono muito elas, né? E eu perguntava, você falou para alguém? E eu separava, né? Você é cristão, você não é, qual religião, enfim. Você falou para o seu líder, você falou para o seu pastor? Falei. O que ele te aconselhou? O que ele fez? Não falou nada. Falou para mim orar, falou que ia conversar com ele, marcou um encontro de casais, marcou terapia, marcou discipulado, conversou com ele até melhorou um pouquinho. Só isso que ele fez, só isso. Eu comecei a intimar, mandar intimação para eles como testemunho. Aí eles começaram a se assustar. Claro. E até com o advogado. Morrendo isso de medo. Isso que tinha que fazer. E aí eu comecei a chamar a atenção, puxar a orelha. Mas só eu fazia isso. E aí é aquilo, né? Eu comecei a ser odiada também. Né? Sim. Ela bate em pastor. Ela expõe os pastores. Não, querido, eu estou chamando a sua responsabilidade. Você é um cidadão, um ser humano. E alguém... ainda que ela diga para você não quero fazer nada, mas ela falou sobre um crime para você. Não é só pecado. Você está tratando um crime como pecado. O crime também é pecado. E tem aquela, né? Todo crime é pecado, mas nem todo pecado é crime. Então, se é crime, você tem uma responsabilidade social. O que você fez? Espiritualizou? Ficou quieto? Então, eles falam... mas eu não sabia o que fazer. Então, é um líder. Às vezes, uma igreja de 100, de 1000, você é uma pessoa estudada, você não sabia o que fazer? Não, eles não sabem. E é tão simples, doutora Jane, concorda que se o pastor... Não sabe porque não querem também. No domingo, o domingo é o culto da família, geralmente, nas igrejas, né? Se o pastor falar lá no púlpito, olha, você, mulher, que o seu marido grita com você tem medo dele, vem falar comigo. Isso. Já vai melhorar. Uhum. Eu vou te ajudar a pôr esse canalha na cadeia. A igreja precisa ser conhecida como rede de apoio dos mais vulneráveis. Claro. Até porque, Simone, tem os mais vulneráveis, que às vezes é o homem na relação. Sim, pode ser. E às vezes os filhos. Sim, sim. Os dois alimentam aquele ambiente tóxico, abusivo, violento, e os filhos estão ali, perdidos. Não sabe para quem pedir ajuda. Que na igreja o papai e a mamãe são os perfeitos, a margarina, e em casa eles são... Então, a igreja é o quê? E tem igrejas que, assim, a criança, ela apanha, tipo, espancamento. Eu fui questionar isso também. Sabe o que eles me falaram? Que a Bíblia diz que é para consertar na vara. Meu Deus, que tristeza. E tem uma grande profissional da área, Raquel Vivas, que atua muito no abuso infantil dentro da igreja. E ela fala que isso é você... legalizar o espancamento. Claro. Usando a palavra de Deus. E essa criança vai espancar também. Ela vai ter um trauma. É a linguagem do amor que ela pode, inclusive, cometer um crime lá na frente, porque isso vai ficar retido, né? Sim. Então, assim... Inconscientemente ficou inscrito aqui. Mas a igreja acha que tudo bem, né? Então, assim... A igreja ela foi muito omissa. Continua ainda. Está melhorando. Na pandemia melhorou um pouquinho. 2021 melhorou, 2022 também. Eu vejo que ela me abre portas agora com receio, porque entendem que o meu trabalho é ideológico. E não é. Como eu digo, é pauta humana. Quando alguém o amor. Vem pedir, é o quando que alguém Cristo vem falou, me pedir né? ajuda, me chama aqui, eu não pergunto que ideologia que ela é, que ela acredita, não interessa. Se ela é política, se ela não é, se é... Não. E a igreja não é para isso. Jesus não é para isso. É. Jesus não perguntou, mas é judeu, a igreja é assim, ó.
Ah, não, aquela mulher é de outra igreja, deixa quieto. Entendeu? É da concorrente. Eu já ouvi isso. Não vai Sabe? trazer nenhum benefício, não dá dízimo. E, assim, eles são... porque, assim, esses pastores, né, a gente explicar, esses pastores são narcisistas, Sim. perversos, que têm o transtorno de personalidade narcisista. Então, assim, esse pastor, ele não vai mudar nunca, né? Ele nunca vai abrir a igreja para falar disso. Claro que A mulher é que precisa entender que se ela está numa igreja que o líder é um narcisista, ela que tem que... Os incomodados que se mudem, né? é aquilo que a gente conversou um pouquinho antes, né? Para o falso pastor existe o falso crente. É. Se você é um crente assíduo na palavra, na intimidade com Deus, você vai reconhecer o líder abusivo. Mas não tem... Eles não são como... Eu vejo eles como um estelionatário. Sim. Sabe aquela pessoa que caiu no golpe, depositou 30 mil reais para um carro que ela nunca recebeu? O pastor narcisista, ele é um encanto, ele é encantador. Sim. Faz parte, né, da característica, a manipulação, É. o controle, o encantamento e o abuso da fraqueza. A vítima ela está em situação de vulnerabilidade, fraco no seu emocional, fraco na sua fé, fraco de necessidades emocionais a serem supridas, e ele, detendo todos esses requisitos, manipulador, encantador, 171, boa oratória, fala bem, se porta bem, ele usa de tudo isso justamente para fazer o abuso nessas fraquezas, ou nenhuma ou em todas. Então As principais vítimas de abuso sexual dentro da igreja são as garotas mais novas e as divorciadas. As mulheres que saíram de relacionamentos abusivos e tóxicos. Elas estão vulneráveis, com a psique totalmente destruída por um outro relacionamento amoroso. E aí ela vai buscar na fé um fortalecimento, só que ela está fraca. Ele se aproveita disso. É. O abuso da fraqueza. O líder narcisista, ele se aproveita dessa fraqueza e ele abusa justamente ali. E qual a nossa responsabilidade? Eu gosto de falar sobre isso. Não, e as pessoas confundem um pouco como culpa e responsabilidade. Você tem responsabilidade sobre isso. Porque se ele é falso pastor, você é falso cristão. Qual a sua responsabilidade? Estudar a palavra. Ouvir outras palavras, outros líderes. Participar de eventos, buscar intimidade com Deus. Quanto mais você está próximo de Deus, menos fraco você está, menos vulnerável você está. Entende? Uhum. Então, e qual o ganho secundário de tudo isso? É responsabilidade minha eu cuidar da minha fé, da minha intimidade com Deus, da minha salvação. Então, eu preciso estar atenta. Agora, se eu não sou responsável comigo e dou isso para o outro, ele faz o que ele quer, vira marionete. Então, a culpa vem quando o outro faz para te matar. Não tem outra palavra. Quer matar a sua fé, quer matar você. O narcisista vai matando a pessoa na unha, né? A culpa é dele, mas a responsabilidade é sua. O que você ganha com isso? Tem um ganho aí. Procurar entender tudo isso parece até injusto. Não, tem um ganho, mas eu acho que na igreja é pior do que a mulher no relacionamento. Sim. Por quê? Por exemplo, fé. eu divulguei que ia fazer esse podcast com você e uma pessoa fez uma denúncia do seguinte: um pastor, né, que ela era ministra de louvor e tal, um pastor que no púlpito, uma bênção, né? E ele ofereceu para ela, ela falou assim, eu quero ajudar mais na igreja, aquela pessoa, né, que está naquele primeiro amor e tal. E ele colocou ela como obreira, e um dia ela chegou atrasada para arrumar a Santa Ceia, né, e você viu, ela ficou de castigo. E ela ficou lá no castigo e continuou na igreja. Qual a idade? Acho que uns 20 e pouco. 20, uma mulher, né? Adulta. Ficar de castigo. Ele falou, você vai ficar aí dentro, no quartinho. Ela fez tudo que tinha que fazer, ele falou, você não vai sair. Qual a responsabilidade sobre a vida dela? Eu sou uma mulher adulta. Ela tinha que falar, não vou ficar, pronto, acabou. Né? Eu não sou uma criança. Responsabilidade dela. Ele veio com intenção. Mas ele sabe com quem eles mexem, né? Pois é. Porque, por exemplo, para mim, ninguém ia falar, fica aqui no quartinho. Porque você sabe quem você é, você sabe onde está a sua fé. Ainda que ela fraqueja, né, por alguns momentos, você sabe quem você é.
ainda que você não concorde, ou até concorde, mas aceitar ser subjugada na sua identidade, ou até na sua própria fé. Porque eles usam isso, né? Se você tem fé, você vai fazer. Não, quem sabe da minha fé sou eu. Não é o ato de fazer que vai valorizar ou não a minha fé. Então, se você sabe isso, porque a responsabilidade é sua, você vai se posicionar. O que eu vejo é um grande movimento para falar deles. E precisamos expor eles, falar sobre porque eles. Porque tem uns que estão passando dos limites, né? Matando vidas. Então. Matando vidas. Porque a pessoa entra em depressão. Tem uma moça que eu acho que você até sabe da história dela, né? Que ela foi estuprada. Ela já tentou suicídio. Nossa, triste demais. Então. E foi uma coisa assim, né? Que ele articulou, muito bem articulado. Eu posso responsabilizar ela por isso, até certo ponto, sim. Mas já ficou tão grave, tão profundo, que a responsabilidade dela foi até um momento e depois totalmente má fé, maligno, maldito e etc, etc. E eles todos têm costa quente, né? Mas eles formam isso, né? Vão formando, vão formando. Um dia eu falei num outro podcast sobre a preocupação que a gente tem com os nossos empregados. Quando a gente vai contratar alguém, a gente faz toda aquela pesquisa da ficha da pessoa. E quando é para conosco, a mesma coisa. Se a gente vai comprar, pesquisa-se nossa vida. Vai casar com alguém, você pesquisa alguém, às vezes sim, às vezes não. Mas você, né, pesquisa a pessoa. Quando você aceita ir para uma igreja e ficar debaixo de uma liderança, ninguém pesquisa a liderança. O que chega para mim de líderes que estão abusando desde 2000, 2009, 2005, nós estamos em 2024. Ninguém viu. Sabe o CPF do seu líder? Ninguém sabe. Mas se você sabe da moça que está dentro da sua casa, da pessoa que você empregou, se você dá seu CPF para alguém... Hoje em dia, você precisa até dar uma puxada na ficha, né? Hoje em dia, desde sempre. Desde sempre. Porque eu vou te falar, eu puxei a ficha desse pastor que cometeu estupro, ele responde por charlatanismo e outros crimes, ele tem uma capivara horrorosa. Sim. E tá lá no púlpito. A gente não tem o costume de fazer isso. Para a liderança, para a igreja, para colocar nossa família debaixo disso, para estar debaixo disso, a gente não tem o costume de investigar. Não fazemos isso. É verdade, na igreja não. Porque a gente acha que está pecando, né? Não, é ungido. Fulano que ungiu ele. Qual a história dele? Ele veio da igreja tal, mas veio por quê? Tá questionando muito. Não é questionar, é querer saber. Hoje eu penso assim, o cara sai de uma igreja, de repente ele aparece apóstolo. Aí você fala, quem ungiu ele apóstolo, né? O cara virou apóstolo. É um absurdo, mas ainda existe muita religiosidade. E aí fica todo mundo com medo, né? A religiosidade é tão grande, tão demoníaca, que traz fraqueza. E aí eles atuam na fraqueza. É triste de ver. Eu falo para isso para as mulheres, né, no relacionamento amoroso. Puxou o CPF dele? Nem sei. Quanto tempo você está saindo com a pessoa? 3 meses, 6 meses. Eu falei, você não sabe o CPF da pessoa. E se você estiver andando na rua e ele for procurado? Você vai descobrir no momento que você estiver com ele? Como que a gente pede o CPF para essa pessoa? Pede. Ele está tocando em você. Tipo, falar, você vai me desculpar, mas eu vou precisar saber quem é você, né? Da onde você veio, que apito você toca. Você está saindo sozinha, você está beijando, você está namorando, você está jantando com a pessoa, às vezes até dormindo. Enfim, e você não sabe nada, não sabe o nome inteiro. Olha a nossa responsabilidade. Se ele tiver má fé, ele vai fazer. E na sua responsabilidade dizer, de onde você veio? Como é o seu nome? Da sua família? Sim. Da seu CPF? Você não quer pedir? Investigue. É sua responsabilidade cuidar da sua vida. Então você precisa saber com quem que você está andando. Você é a favor, se a pessoa resolve, eu vou frequentar essa igreja, investigar quem é o pastor e... Quem é a liderança? Quem é o líder? Está no nome de quem? Tem CNPJ, a igreja? As ofertas vão para que CNPJ? Puxa o CNPJ. Custa R$ 39,90 puxar um CPF, um CNPJ de CPF. R$ 39,90 você fica sabendo de tudo. Aí, do CNPJ, você chega no CPF. Vai depois, faz a pesquisa do CPF.
tem tantos instrumentos, e por que não faz? É pecado você investigar a quem você vai deter a sua, não digo total sua fé, mas o caminho da sua fé? Qual o pecado? Me dê o nome desse pecado. Não tem. Não tem, né? É verdade. Você falou isso, eu não tinha pensado nisso, porque eu acabei descobrindo coisas assim sem querer. Vou te dar um exemplo de uma igreja pentecostal, né? Que teve uma época que eu trabalhava como maquiadora, eu maquiava para mídias, né? E com fotógrafos e tal, para TV, arrumava as modelos, mas aí um dia me pediram na igreja uma moça que ia casar. E ela não tinha condições de se arrumar, né? Aí o pastor falou para mim, né? Você não daria para ela de presente? Eu falei, tudo bem, eu vou vir arrumá-la, né? Ia ser lá na igreja, casar lá. E primeira coisa, né? Cheguei na igreja com todo o meu material, tal. Isso tem muitos anos já. Para arrumar a moça, ela estava lá. Aí falaram para mim assim: então você vai arrumar ela no banheiro. Eu falei, no banheiro? Tinha os camarins dos pastores. Então, a igreja tinha a ala rica e a ala pobre, né? Eu falei, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não vou abrir as minhas coisas no banheiro. E eu acho um horror vocês colocarem a noiva para se arrumar no banheiro, sendo que tem camarim aí de mármore, de granito, sabe? Coisa maravilhosa. Então, é assim, ou eu vou com ela num lugar decente, ou eu vou embora. Isso aí. E ela ficou com medo, assim, uma pessoa simples, né? Aí arrumaram, não deixaram a gente ir no camarim lá dos poderosos. Arrumaram uma sala legal, tal, arrumei ela. Aí eu falei para ela, vai ser aqui, né? Depois na igreja, ela falou, eu ganhei, né? Vão servir uns lanches para os convidados, não sei o quê e tal. Eu falei, já tá tudo certo. Ela falou, só não sei onde o pessoal vai sentar, na mesa. Porque eu fui alugar as mesinhas do lugar que aluga aqui quando a igreja faz evento, a igreja está devendo tanto lá, o cara não quer mais atender. Meu Deus. Falei, gente, Igreja. O que entra de dinheiro nessa igreja e não paga ninguém? Então, assim, sabe, eu vou te falar, a minha ficha caiu, sabe? Então, eu estou assim, né, até chata nessa história, porque não é possível uma coisa dessa. Virou um sistema, né? Virou um mercado. Um mercado que usa a fé, que usa a fraqueza, que abusa da fraqueza, que abusa da fé em benefício próprio. Antes eu defendia esses líderes, sabe? Eu chegava num lugar e falava assim, aquela igreja lá que você frequenta, os caras tão ricos, tão não sei o quê, não sei o quê. Eu falava, não é bem assim. Ficava defendendo, que nem uma vez a construtora Cirela, né? Muito chique, só de alto padrão e tal. Você sabia lá que a sua igreja, eles compraram 3 coberturas no bairro mais caro aqui de São Paulo. À vista. Eu não sabia o que falar, assim, sabe? Com que dinheiro? Com que dinheiro, gente? O dinheiro da fé. O dinheiro das pessoas, que às vezes dá o dinheiro, porque eles falam, você tem que primeiro dar o dinheiro, depois você pensa nas suas contas. Então, assim, às vezes a pessoa vai chegar em casa, ela vai dormir sem comer. Sim. E o que Paulo ensina? Aquilo que você ouve do altar, chega em casa e vê na palavra, e questiona Deus, e conversa com Deus. Aquele Deus que ele pregou para você. É esse que você conversa em casa? É o mesmo que está te pedindo essa oferta? Paulo fala para a gente ouvir, questionar e basear na palavra. Na palavra não está escrito, dá na minha igreja e passa fome. Nossa. Não está. Não tem como caracterizar eles como charlatões, assim, que eles pegam todo o dinheiro e fica para eles. Eles compram casa em Miami. Nome de terceiro. Eu peço e compro no nome dele. Onde está o crime? O crime, Simone, é que aquilo que eu acabei de falar, eu gosto de falar dos dois. Porque não adianta a gente ficar batendo neles se a gente não se posicionar. Eles erram e você também alimenta o erro. Por que você está alimentando o erro? Mas então é por isso que a gente tem que divulgar. Sim, os dois. E toda essa turma que está divulgando, né? A gente tem que apoiar, replicar esses. É educação. Sim, né? Preventiva. Vamos educar as pessoas. O neopentecostal é o pior, é o que fala. Pior.
ele me alcançou. Eu sou... Eu também. Então, eu não posso falar mal de um movimento, que eu entendo que é um movimento péssimo, mas me alcançou. Agora, eu sou, como eu falei um pouco antes, eu questiono desde o início. Primeiro sou eu. Eu e a minha intimidade com Deus. Depois, a igreja. Sempre foi assim. Eu participei de várias denominações neo, famosíssimas aí, que me questionavam. Não, você tem que estar aqui. Não. Onde está escrito que eu tenho que estar? Eu tenho que estar na minha casa. Eu tenho compromisso no meu trabalho. Se der, eu venho. Ah, mas não é assim que funciona. Então, tá bom, tchau. Vou para outro lugar. Quando eu ouvia algo, meu marido veio já de uma pentecostal. E ele sempre me ensinou, Jane, ouviu, questiona. Eu te ensino ou a palavra te ensina. Não aceita tudo que vem do altar. E ele ficou comigo durante anos na ANEL. Até porque foi para onde ele me levou, quando ele me evangelizou. Então, eu questionava. Quando eu ouvia algo, eu falava assim, peraí, o que falta isso. Não adianta eu ficar batendo nele se eu não questiono o que ele está me falando. Por que eu aceito assim? Me submeto àquilo ali. O que está acontecendo comigo? Olhar para mim, não para ele. O que está acontecendo comigo que eu me submeto tanto a isso? É a mesma coisa da mulher no relacionamento Sim, abusivo, né? Ela, que eu ganho às vezes eu falo assim, mas por que você deixou ele falar isso para você? Quando eu toco por que você fica se explicando? Quando eu toco nisso, elas meio que se assustam. E chegam até a me dizer, você fala que nos acolhe, mas você acaba batendo na gente. Eu falo assim, queridinha, ele não vai mudar. Eu não estou aqui por causa deles. Eu estou aqui para lamber a sua ferida também, não. Você quer o caminho? Eu te dou o caminho. Só que você tem que olhar para você. E as pessoas não querem olhar para si. Quer olhar para o outro. A ele que não presta, a ele que faz, a ele que... E você nisso aí? Por que você permite? Qual a sua responsabilidade nesse ciclo vicioso, horroroso? Por que você permitiu? Uma vez que você diz não, é não. Ponto. Que você entendeu por que você está ali. Então, dessa fama toda, desde lá de trás, falar hoje sobre isso, as pessoas continuam dizendo, você não mudou. Você continua questionando. Você é contra pastores. Você está contra a igreja. Você está escandalizando a igreja. Eu falo, não, eu estou chamando a atenção da responsabilidade dos fiéis. Porque as pessoas têm que entender também que, assim, o narcisista, né, o estelionatário, esse transtorno, o sociopata, eles querem cargos de liderança. Sim. Então, eles vão estar como pastor, bispo, apóstolo, eles vão estar como políticos, eles vão estar em cargos de liderança. Você pode pegar um delegado, né, misógino, narcisista, e você foi lá reclamar que você recebeu um assédio sexual e ele inverter que foi você que deu bola pro cara. Isso acontece também, né? Então, não é que a gente está falando das igrejas, é que esse indivíduo, ele está muito no púlpito, né? E precisa separar o joio do trigo, né? Assim como os principais abusos sexuais estão dentro do Ministério de Louvor. Destaque. Destaque. O que tiver em destaque, você tem que ficar atento. Você imagina, o cara louva e ele é abusador. Sai do altar e ele vai mexer com as meninas. Ele chega para cantar numa igreja, ele já chega determinado lá de cima ele já sabe quem que ele vai cantar e não vai cantar. Senão a própria mulher do líder que convidou ele, que está pagando para ele. O destaque faz com que ele tenha uma visão de superioridade maligna, abusiva, autoritária, para ele escolher a presa dele. É que ele faz a mulher se sentir importante, né? Eu já peguei, assim, para fazer terapia comigo, uma moça que ela foi numa igreja e tinha um missionário, né? E o missionário ficou de olho nela, né? Terminou o culto, ele acabou conversando com ela foi pedir oração e tal, trocaram o telefone. E aí, ela me falou umas coisas em relação a ele. Eu falei, olha, eu tô achando estranho essa história, né? Então, assim, tomou uma grana dela, ele era noivo, você entendeu? Então, fez assim, ela se sentir especial. Por que ela se sentiu muito especial. Aí eu volto para a vítima.
Por que você queria se sentir especial? Pela vida, né, que a pessoa levou. Não justifica, Simone. Não. Não justifica. Traz compreensão, sim, para acolher, mas Sim. justificar não, porque aí eu estou justificando o abuso. Entende? Aham. É sua responsabilidade cuidar de você. Deus te deu a sua vida. Cuida dela. Ah, mas minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, eu fui abandonada, fui rejeitada. Conheça a sua história. Se abrace, se perdoe e busque os caminhos de cura, de restauração, de acolhimento de si própria. Mas não busque isso em pessoas, porque aí você encontra um líder abusivo, narcisista, Verdade. que vai suprir de forma abusiva e você vai se sentir tão preenchido que você nem vai entender que aquilo é um abuso. É. Aí te destrói, te mata. É por isso que as pessoas têm que entender, tanto o homem como a mulher, que ele tem que buscar essa cura emocional com um profissional. Sim, sim. E não com um namorado, uma namorada, Com um relacionamentos, pastor. com amigos, com os filhos. Não vai resolver, né? Não vai. Mas, como eu falei, o que o contexto religioso fez? Esqueceu essa parte. Não se cuida da alma. Vamos orar. Vamos... campanha, jejum, oração. Tem mulher que está há Deus 30 anos orando para o marido parar de bater nela. E xingar Deus- ela, e que gritar Deus é com esse? ela. Que Deus é Né? esse? Que Deus é esse? Porque hoje eu ouço mulheres, homens e mulheres adultos dizendo: eu não acredito em Deus. Porque eu vi minha Deus mãe é orando. culpado. Eu vi minha mãe orando 20, 30 anos para o meu pai mudar. Ele não mudou. Então Deus não ouve oração. Por que eu vou orar agora? Entende? Então, não é sobre isso. Qual a sua responsabilidade como filha de Deus? Por que você permite que alguém te xinga de burra? Por quê? Não, mas não é diferente. Por que você permite? Ah, mas pelo menos ele me ama. Pelo menos. Oi? Pelo menos. Não, porque alguém falou que era ele. Alguém quem? Por que você As acreditou? profecias. É. Vamos falar das profecias? Vamos. Porque Deus te falou, porque Deus te mandou. Né? Que ele é varão escolhido. Meu Deus! Eu conheço uma... E ela é psicóloga. Ela tá, assim, sem ninguém, já tá com a idade avançada, porque ela recebeu uma profecia que Deus vai trazer o varão dela e ele vai chegar e vai direto nela. Sei lá como é o negócio. Faz anos, anos. Ela está esperando. Ela não aceita nem conhecer uma pessoa, nada. Então, como que ele vai chegar? Porque ela está esperando a profecia, do jeito que falaram. Meu Deus, nem questiona. Não. Tá vendo? Palavra de Deus. Ela é uma boa par para ela. Ela está pronta. Ela se prepara. Ela baseia na palavra. Eu ouço muitas profecias. Eu chego em casa e pergunto: Jesus, se for de ti mesmo, vai estar lá. Me confirma aqui. Eu vou olhar para a vida do profeta. Quem é, de onde veio, por que falou. Eu vejo tudo isso. E eu entendo que devemos ser assim. Não, eu acredito. Questionar, a gente tem que questionar de onde vem, que momento vem, como que me atingiu. Eu olhar para mim. Quem sou eu aqui nessa história? Gostei, não gostei? Se fez bem pro meu ego, não fez? O que vai acontecer, o que não vai? Qual o ganho, qual que não é? Questionar, a gente aceita muitas coisas. É que as pessoas, às vezes, uma migalha ganha o dia daquela pessoa, né? Eu sou mais, assim, em cima de que esses indivíduos narcisistas, né, tinha que estar tudo internado ou preso e ninguém soltar. E eu tenho uma teoria, vou te chamar agora de pastor. Pastor, eu tenho uma teoria. Eles são os não escolhidos, porque não tem cura. Eles não vão mudar. Para mim, sabe quando o anjo caiu e trouxe uma legião? Isso. Eles são essa legião aí. Você Mas entendeu? Eles se formaram como? Sei lá. Eu acho que eles são não escolhidos. Porque eles não têm o que fazer com eles. Cadeia mesmo. É cadeia, né? Exposição, e não quer dizer que vai melhorar, não. Exposição e consequência. Coisa que o contexto religioso ainda tenta abafar. Não pode divulgar nome, não pode deixar responder. Por que não pode? Eu atuo em vários processos judiciais.
E alguns lá estão em segredo de justiça. E aí a lentidão no nosso judiciário, né, vai demorando, eles continuam pregando como se nada tivesse acontecendo. Nossa. E falando, ó, não deu em nada aquela denúncia. Nossa. Mas está rolando, está tendo audiência, vai ter sentença, está tendo oitiva de testemunhas, mas está em segredo de justiça. A pergunta que não quer calar. Essa lei agora que foi sancionada, que não é para divulgar o nome da vítima, isso foi bom ou ruim? Isso não vale de nada. Não tem efeito nenhum. Não é efeito nenhum. O que vem antes dessa lei? Constituição. Todos são iguais perante a lei. Se a vítima não pode ter o nome divulgado, eu, agressor, também não quero. Porque a Constituição me garante esse direito. Nossa, não tinha pensado nisso. Então, assim, a mídia dá aquele estrondo. Nossa, agora... Gente, não é sobre isso. Não é sobre isso. Eles vão usar do direito constitucional deles. E aí o nome deles não vai sair. E ninguém vai pesquisar o nome deles. A gente vai pesquisar porque quer saber o que ele fez com ela, mas não quer saber quem é ele. Nossa. A sociedade faz isso. Você acha a lei Maria da Penha suficiente? Sim e não. Ela é uma das 5 melhores do mundo. É. Agora, como cristã, ela é uma lei ideológica que está dando poder às mulheres absurdo. Estão destruindo nossos homens. Afeminando, emasculando e nos dando um poder maligno. E assim, tá esquisito. É. Então, ao mesmo tempo que essa lei te protege, ela não funciona na prática, mas no papel ela te protege, ela também te dá um poder desigual, que faz com que as falsas denúncias não são faladas e elas matam homens. Hoje, Simone, se você for na delegacia agora, seu marido é preso. E ele você não precisa provar que ele te bateu e ele não tem como provar que te bateu ou não te bateu. Sério? Sim. Olha, eu vou pegar essa, Marcelo. Tá vendo? Se a mulher chegar agora na delegacia e falar, meu Ele vai marido preso. acabou de me bater, Sim. eles vêm buscar? Não precisa provar. Nossa, mas isso é perigoso, né? É o que a lei está se tornando. E aí, a moral, a reputação, a vida dele, você matou a vida dele. Acabou com a vida dele. É verdade. Ele vai provar que é inocente? Vai, porque é Com verdade. o tempo, mas aí já destruiu, né? Já acabou. Entendi. As falsas denúncias, o índice das falsas denúncias é absurdo. E ninguém quer falar sobre isso, porque estamos na era do empoderamento feminino, que mulher tem que ter voz. Ok, temos que ter. O recorte do gênero, ele é real, principalmente de mulheres negras. Agora, existe também dentro de um recorte, outro recorte, que precisamos falar. Existem as falsas denúncias, que acabam com a vida de uma família, Teria que de um ter homem. uma punição severa para falsa denúncia, Sim, né? severa. E assim, tem a punição. Não tão severa, mas tem a punição. Mas o que acontece na prática? Esse homem já está destruído. E aí ele deixa para lá. Entendi. Ele deixa para lá. A mulher vai até o fim. Na verdade, na mentira, ela vai até o fim. Mas quando se descobre que é mentira, ele nem quer mais criminalizar. Deixa para lá, já acabou com ele. Uhum. E aí ela não sofre ou ninguém fala. Porque também, politicamente, é bom não falar mal contra as mulheres. Mas está cheio de mulher esquisita. É, Sim. infelizmente, né? É difícil, né? Porém, a gente não pode desistir de proteger esse lado menos favorecido, Sim, né? o Que mais está sendo vulnerável. abusado pelo... o mais vulnerável. Sim. Que está sendo abusado por esses... No caso que nós estamos falando hoje, né? Esses líderes que eles têm acesso a grandes advogados, né? Eles têm acesso a políticos, Sim. né? Virou um sistema, A bancada virou um evangélica é muito forte. Não é evangélica. A bancada evangélica não é evangélica. Na verdade, não é evangélica, mas eles são muito fortes, Sim. né? Então, é bem complicado. Por isso que isso é um vespeiro. Já falaram para mim, você está mexendo no vespeiro, né? Mas como você, eu quero te falar, eu sinto que é a minha missão também, acolher essas mulheres. Eu faço esse trabalho também há mais de 10 anos, ajudando mulheres a
a sair de relacionamento abusivo, acompanho na delegacia, eu dou o meu jeito, né? Não sou advogada, mas eu sempre dou o meu jeito. E eu acho que a gente tem que continuar, né? Tem que... Validar. É. Acolher, você acolheu a história de uma mulher, é você validar. Eu acredito em você, estou aqui. É. Às vezes eu não vou te dar o caminho, não vou te dar a solução, a decisão sempre é dela, mas eu estou aqui. Sim. Ela saber que existe aqui. E é isso que ela quer ser validada. É. Ela sabe que a lei não vai funcionar, ela sabe que eles não vão mudar, ainda que elas queiram, mas ela quer sentir um apoio. É. E eu entendo que esse é o papel da igreja. Rede de apoio de mulheres. De alguém passar pela igreja e dizer, ali é uma rede de apoio, eu posso buscar ajuda ali. Uhum. Não é para uma cesta básica, como eu ouço de alguns líderes. A gente vai dar uma cesta básica para ela, ela não quer uma cesta básica. Ela quer ser validada, ela quer ser acolhida. O seu trabalho é muito bom. Mas nós chegamos ao fim do nosso papo, tá bom, muito ainda bom, tinha um né? monte de coisa pra falar ainda. Tem, pode falar, pode falar. A gente vai embora, se deixar. Tem Mas, alguma coisa que você gostaria de falar do seu trabalho? Aquilo que eu falei já, né? Eu gosto de reforçar isso. Eu comecei sem imaginar a proporção que ia tomar, né? Comecei com violência doméstica, aí relacionamento abusivo, e aí pedofilia, e aí vem a pornografia. Que, olha, pedofilia, eu falei de um crime, pornografia, pecado. Vem adultério, pecado. Divórcio, pecado. No mesmo versículo de divórcio, violência, crime. É crime. Está tudo ali envolvido. E a violência doméstica que eu comecei em 2018 só foi o fio de um grande novelo de morte, destruição, de abusos. É tudo muito triste. Mas eu continuo batendo, Simone, na tecla da responsabilidade. Uhum. Se você cuida de você, se você cuida da sua intimidade com Deus, você identifica rápido um abuso. E você consegue se impor e sair. E até alertar. Uhum. Isso aqui não está certo. Uhum. Porque é sobre mim. Me atacou. A minha fé, a minha integridade física, o meu emocional, a minha identidade. Que todos eles, o líder narcisista, o marido narcisista, o abusador, o pedófilo, ele vai aonde? Na identidade. Ele vai atacando, às vezes, sutilmente a sua identidade. Uhum. Quando ele detém a posse da identidade, ele faz e pratica os absurdos. E a crise de identidade que a gente tem vivido nos últimos 10, 15 anos é absurda. A gente quer que o outro diga quem nós somos. Ah, você é isso, você pode fazer aquilo. Eu tenho que saber quem eu sou. E eu tenho que saber até onde eu posso ir. Palavra de Deus. A palavra de Deus diz quem eu sou. A palavra de Deus diz aonde eu posso ir. Você é o que diz, o que Deus diz que você é. Tá e não ali. o que o narcisista fala. Qualquer um. Não precisa nem Né? ser narcisista. Não é o outro me dizer. Eu tenho que saber. Ainda que ele diga, eu vou saber se é verdade ou se é mentira. Sim. Ainda que ele diga, eu vou saber se eu aceito ou não aquele rótulo. Mas nós vemos o quê? Crises de identidade, de filhos e filhas de Deus, colocando o poder da sua identidade na mão do outro. Na mão do outro. E aí é isso em todo relacionamento. E aí o outro decide o dia que você vai estar feliz, o dia que você vai chorar, o dia que você vai se sentir livre, o dia que você vai estar preso. Né? É um verdadeiro absurdo. Por isso, eu concordo com você. A pessoa precisa... Está sendo conduzido pelo outro. A pessoa precisa se cuidar. Eu costumo falar para elas assim, né? Por exemplo, se eu te der uma criança para você cuidar, ó, você vai cuidar hoje dessa criança. Você não vai tomar cuidado? Sim. Se for atravessar a rua, você vai tomar cuidado com ela. Isso. Se você for em algum lugar, você vai prestar atenção, tal. Faça isso com você mesmo. Isso. Né? Cuida de você, cuida da sua criança interior, né? Porque você se abandonou. Uhum. Por isso que o outro está fazendo o que quer com Eu você. pergunto para algumas mulheres assim, vou te perguntar também, Simone, você dorme todo dia com quem? Eu durmo comigo. A maioria responde com o marido, com o gato, com o filho. Eu durmo comigo, mas já respondi muito, durmo sozinha, Então. Entendeu? Durmo Com quem que você marido. vai dormir o resto da sua vida? Comigo, eu vou estar comigo o resto De quem da que minha você tem que vida. cuidar?
de mim, né? Primeiro. É verdade. Até para poder cuidar das outras pessoas, cuidar do marido, da filha, tudo, eu preciso cuidar de mim, né? Porque senão eu não vou conseguir cuidar de ninguém. As pessoas foram abandonadas na sua primeira infância, onde foram criadas as primeiras necessidades emocionais, e já na fase adulta elas colocam a responsabilidade no outro. Eu não quero ser abandonada, então eu faço tudo para que ele não possa que ele não me abandone. Me abandone de novo e eu sinta aquela dor. É. E aí eu cuido dele para ele não me abandonar. E aí eu dou a minha vida por ele, que eu escuto muito isso. Eu faço tudo por essa igreja. Eu fiz tudo por essa liderança. O que é fazer tudo? Precisava fazer tudo? Alguém já morreu. Não, e essa liderança Jesus vai te já chutar morreu. no primeiro questionamento seu, você vai ser posta para fora. Até porque não é para você fazer tudo. Não é sua função fazer tudo. Mas isso é muito triste. Falar que numa igreja não há reconhecimento. Mas não é, você não está ali para isso. Sabe? Mas assim, o mínimo que a igreja teria que ter é amar. O pastor tinha que amar a sua ovelha. O que é o entendeu? amor? Reconhecimento? Não, é o tratamento Sim, que você dá, eu entendo. né? Mas é o que eu estou falando, tem é que a ser outra o mesmo. pessoa esperar. Tem que ser o mesmo para aquela que não consegue ajudar na igreja e para aquela que faz tudo. É o faz tudo da igreja, mas ele não pode ser mais bem tratado porque ele faz tudo. O que é fazer tudo, né? Por que faz tudo? Porque você está fazendo Para tudo encobrir alguma coisa. Está deixando de fazer em algum lugar. No meu caso, o marido faz tudo da mulher da igreja, que foi a gota d'água para eu sair. Ela era estuprada do lado contrário. Ele era casado com a igreja, divorciado com ela. Fazia tudo pela igreja. E para quem Deus deu a ele para cuidar, ele não cuidava. Ele está fazendo aí tudo. Aí o pastor não vai mexer com ele, ele faz tudo. Faz tudo. Então, esse tudo é muito complicado e é complexo. E a gente precisa tratar disso. Com o quê? Ministérios terapêuticos. Incentivar profissionais da área terapêutica, emocional, dentro do contexto religioso. Chegou em busca da fé, em busca de uma religião, de uma crença, ok. Quem é você dentro dessa fé? Eu vou dizer que você é filho de Deus, vou dizer que Jesus morreu por você, mas quem é você? Qual a construção desse você? Você sente alguma coisa, você quer falar algo, como que é a sua vida? A gente tem um ministério terapêutico aqui para cuidar da sua alma. A sua alma está aqui. O acolhimento, né? Acolhimento. Isso, como isso é importante. Pessoas do bem. Gostei da sua dica de puxar o CPF da igreja, né? CPF, no caso é o CNPJ, e você né? vai chegar no CPF. Vai chegar no CPF das pessoas que assinam, pesquisar direito, né? Como é, como é que não é. E outra coisa também, o pastor me trata super bem, mas eu sei que ele está maltratando uma pessoa. Não quero. Por que a diferença? Então, por que a diferença? Questionar. Né? Isso também é importante, porque um dia vai ser você, entendeu? Pois é. Um dia vai ser você. Eu visito muitas igrejas, sempre visitei, porque eu sou livre. Então, eu quero ouvir fulano, eu vou lá. Eu quero ouvir ciclano, eu vou. Sou livre. Hoje eu me sinto assim também. Era muito questionada por isso. Mas eu ficava atenta ao discurso. Porque alguém, um cristão verdadeiro, me ensinou que sempre questione. Eu ouvia, quando eu ouvia muito eu, porque eu fiz, porque eu faço, eu falava, depois que eu estudei psicanálise, então... Nossa! Eu ficava mais atenta. Você já foi em umas pregações que o pastor faz altos elogios? Muito. Meu Deus do céu, é assim, assustador. E quando não me conhece e fala sobre mim, eu falo, meu Deus, mas ele sabe que eu sou isso aí, não sabe de nada. Por que ele quer me engrandecer? Tem o meu ego, todos nós temos. Sim. É gostoso você dar uma maciada? Não gosto. Não existe isso, você gosta. É bom. Até que ponto você gosta de não se perder? Então, eu ouço. Quando está muito, eu falo, meu Deus, Jesus, não deixa, é sobre ti, não é sobre mim. Não é sobre mim, é sobre ti, é sobre ti. Eu sei até onde eu posso ir. Eu me conheço sobre mim, responsabilidade minha. Mas quando eu vejo ele fazer muito isso sobre a minha pessoa, eu já fico atenta. Talvez esse seja o mecanismo para ele. Então, ele faz esperando, né? Eu tô
Tô te É enaltecendo. uma manipulação, né? Tô te enaltecendo. Também espero por isso. E comigo não funciona, não. Não funciona. Mas aí, funciona com a maioria das pessoas. Porque né? todos nós temos nosso ego. E aí é você se conhecer e saber seu limite. Porque é bom ser afagado, acabamos de falar. Mas Precisa tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Então, eu sou amada e odiada. Porque eu já falo logo, não precisa ficar... Não precisa ficar puxando o saco, não. Não precisa não, que eu nem cobrei para estar aqui. É isso que eu estou sem graça, assim, mas é a realidade. Não precisa. Trazer a verdade. Mas, olha, eu amei esse papo nosso. Muito bom. Eu queria que você passasse para os nossos ouvintes, para quem está assistindo esse vídeo, como que faz para te chamar para palestra, chama o pessoal para seguir, né? O tem Liberte-se a página do no Opressor. Instagram, Liberte-se do Opressor. Ali tem a bio, tem o link da bio, ali tem vários grupos terapêuticos, eu acredito muito em terapia. Tratamento terapêutico, não é grupinho de fofoca, não. Tratamento terapêutico. Nós começamos com um grupo em 2020, hoje nós somos 10 grupos terapêuticos, cada grupo uma profissional diferente, de 8 a 12 mulheres. Um grupo de homens, agredidos e agressores, também atendido por um profissional homem. Temos um grupo de adolescentes, meninas, de 12 a 17 anos. Esse trabalho é de tratamento terapêutico online uma vez por semana. A gente cobra R$ 24,90 por mês. De 3 a 4 sessões por mês. E eu só passei a cobrar, porque muitas não valorizam. E começou o ano passado a cobrança. Então, foram quase 3 anos sem R$1. E muitas diziam, eu quero. Chegava na hora do confronto terapêutico. Não. Tem que mudar o outro, não eu. Eu não preciso mudar. Ele é o problema, eu não. E aí eu comecei a puxar, falei assim, eu vou ter que cobrar um valor, ainda que mínimo, porque é mínimo, né? R$ 24,90 por 3, 4 sessões terapêutica por mês. É em grupo? Em grupo. Pelo Zoom ou pelo Meet, depende da profissional que está conduzindo. Eu não consigo conduzir grupo, eu participo como coterapeuta desses grupos. Quando eu consigo participar, que são diversos dias e horários diferentes. Dou lá a minha fuscada e dou minhas pontuações quando eu vejo. Quando eu percebo alguma mulher opressora, eu logo pontuo e questiono e confronto. Muitas não fogem, né? Não aguentam o tranco. E é aquilo, me ame ou me odeia. Eu chego para tocar na ferida e não para lamber. E tem os produtos do Libertes, né? Tem os encontros que eu faço lá na região, tem os e-books, e a gente tenta, de uma certa forma, recolher valores desses produtos para ajudar as vítimas. Sim. Pago conta de luz, compro fralda, absorvente, às vezes passagem aérea, passagem rodoviária, ponho gasolina no meu carro para fugir com elas de madrugada. Acolho muitas vezes. Meu sonho, é claro, ter uma casa, um abrigo. Um sonho bem distante ainda, infelizmente. Mas vai dar certo. Então, quem quiser ajudar... Segue lá a página. Lá a página Liberte-se do Opressor. Você pode contribuir, pode ajudar, manda uma mensagem. No meu pessoal, doutora Jane Luizy, é a Jane mãe, avó. Melhor fase da vida, ser avó. A Jane pastora, auxiliar. Respondo direct, demoro, mas eu respondo. Mas responde, viu, gente? Ela responde. Respondo. E a Jane palestrante, né? Eu peço uma oferta, porque eu vivo disso. Tem despesa, vou pra lá e pra cá. Claro. Eu advogo bem menos do que eu gostaria, não dá tempo. E às vezes tiro um dia para só fazer delegacia, tiro o dia. Você pega caso também quando a mulher está se divorciando do narcisista? Você pega? Sim, acompanho. Tem um grupo de advogados voluntários comigo. Tá. Quando eu não consigo fazer, a gente faz em equipe. Na minha região, eu consigo fazer. Então, para igrejas é aquilo, é abrir a mente e me deixar falar. Eu estou lá para cutucar, confrontar e despertar. Primeiro sobre si, sobre a identidade. Depois sobre os seus direitos. E depois ainda sobre a nossa fé em volta de tudo isso. Tudo isso para quê, Simone? Para quê? Fala para mim. Para ser um melhor cristão, para dar um bom testemunho. Para fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus e as pessoas olharem e falar, ali vai uma mulher de Deus. Que não submete à violência, que acolhe mulheres que são violentadas, que não ensinam o evangelho de forma equivocada,
que não ensina uma submissão subjugada, que não parou de estudar, que incentiva as mais novas a estarem em lugares de poder. Quer ver as mulheres cada vez melhor, sim, libertas, né? Libertas, vivendo a identidade de filha de Deus. Assim como os homens, cumprindo o papel deles, homens saudáveis, que precisamos. Está na palavra de Deus, eles foram criados para isso. Então, todo o meu trabalho é conhecimento. Sobre o quê? Sobre compartilhar conhecimento, que foi o que ele me chamou para fazer. E eu amo, amo. Já deixo aqui meu agradecimento de você entender isso e me chamar, me convidar a ser mais um canal, uma rede de divulgação desse trabalho de acolhimento. Porque se eu acolho, você também vai acolher. Sim. Quando você precisar, você vai me chamar. Quando eu precisar, vou te chamar. E a gente vai formando nessa luta. A gente vai formando a rede. E eu acredito. Quanto mais mulheres nessa luta, melhor, né? Eu acredito muito que a igreja está acordando para isso. E eu quero também fazer um agradecimento, que o patrocínio nosso é da Tegra Incorporadora, uma empresa que tem 70 prêmios, extremamente profissional, que trabalha vendendo apartamentos de alto padrão aqui em São Paulo, né? Eu vou colocar para vocês o contato do Rossini, para a pessoa que quiser comprar o apartamento. E acredita no trabalho. Pode comprar, comprar diretamente, sem intermediários. Então, são apartamentos com um ótimo preço e a melhor qualidade de São Paulo, com tudo que a pessoa sonha em ter na sua casa. Muito bom. Então, nós agradecemos a Tegra. Responsabilidade social, né? A empresa que cumpre. Trazer um tema desse fora do tema deles, eles né? Gostaram, responsabilidade social, muito legal. Então, a gente agradece. E eu também quero agradecer vocês por assistir o vídeo. Peço que vocês compartilhem, curtam o vídeo, coloquem para a gente o que vocês acharam da nossa conversa, o que vocês gostariam de ver também a gente falando aqui, né? Eu tenho o Instagram Simone Rossini Oficial, que lá você também pode me mandar direct, falar. Eu atendo como psicoterapeuta de mulheres. E até a próxima, que nós vamos estar aqui com mais luta pelas mulheres para vocês. Tchau, tchau.